Lições na Bíblia no Ar, o seu programa semanal de estudo profundo da Palavra de Deus. Você sabe, ao longo de toda essa temporada, o tema em destaque aqui é a aliança, que é o relacionamento de amor de Deus com seu povo e que nos alcança, que nos abençoa. Nessa semana, o tema que vamos estudar aqui com os nossos convidados é o Santuário da Nova Aliança. Há um espaço sagrado no qual Deus administra esse relacionamento de amor entre Ele e nós. Então, convido você a ficar conosco. Está começando Lições da Bíblia. Bem-vindos, meus amigos, mais uma vez para o estudo da Palavra de Deus. É muito bom contar com a companhia de vocês. E hoje nós vamos falar sobre um tema assim muito bom, que é o Santuário da Aliança, que é esse quartel-general, a casa de Deus, onde Ele administra as bênçãos desse pacto eterno que Ele tem conosco. Então, eu vou apresentar para vocês, mais uma vez, você que está nos acompanhando de casa, os nossos amigos que estão conosco ao longo de toda essa temporada, que já está começando a querer terminar, né? E já vai dando uma pontinha de saudade, assim, desse banquete que tivemos aqui e da companhia muito agradável que nós estamos compartilhando juntos aqui. Pastor Boger, mais uma vez, meu amigo, alegria ter você aqui no nosso programa. Seja bem-vindo. Uma alegria muito grande receber essas bênçãos, esse banquete e poder compartilhar isso com todos os nossos líderes de escola sabatina que estudam esse guia, todos os nossos professores. Aí temos um exército de 170 mil professores da América do Sul e eles todos estão ligados aí para conhecer um pouquinho mais desse conteúdo fantástico que estamos vendo esse trimestre. Você sabe que eu sempre fui professor da escola sabatina. É mesmo? É, grande alegria que eu tenho na igreja, uma das grandes alegrias é ser professor de escola sabatina. Tenho a minha classe, a minha unidade lá na minha igreja. Eu sou professor da minha unidade lá, é uma bênção. Então, cumprimento também todos os nossos professores aqui, sob a liderança do nosso querido amigo pastor Boger. Professores da escola sabatina. Pastor Siqueira, também professor de escola sabatina, né? Opa, mas claro, professor da escola sabatina sempre, não é? Agora, sábado passado mesmo, eu fui professor online em 2 classes, uma no Brasil e outra fora do Brasil. Hein? Então, aí estamos aí juntos. É uma alegria estar aqui. Seja bem-vindo, pastor Siqueira. Muito bom ter a sua presença conosco. A gente está falando aqui de escola sabatina e é bom explicar para os nossos telespectadores. A escola sabatina é esse ministério da Igreja Adventista que reúne a cada sábado unidades, grupos de pessoas que estudam o nosso guia de estudo ao longo de toda a semana. Cada dia um tema e as pessoas vão estudando e no sábado a gente se reúne para poder compartilhar as bênçãos que nós aprendemos ao longo da semana. Eu convido você também a frequentar uma escola sabatina, espalhada em uma de nossas igrejas no Brasil. Se você quiser conhecer uma igreja adventista, procure o site Encontre uma Igreja, vai aparecer aí no seu vídeo, e você também vai ter o privilégio de participar de uma escola sabatina. Muito bom, temos aqui também o nosso amigo André Vasconcelos. Que bom ter você de novo, meu amigo. É um privilégio, pastor Vinícius, estar aqui, estudar a Palavra de Deus e poder compartilhar desse momento, desse banquete espiritual com vocês. Amém. André, momento de oração. Nós pedimos a iluminação do Espírito Santo, por favor. Vamos orar. Eterno nosso Pai, nosso Rei que estás nos céus, muito obrigado, Senhor, pelo privilégio que nós temos de estar aqui reunidos para estudar e aprender mais a respeito da Tua Palavra. Amém. Nós pedimos a iluminação do Teu Espírito para que este estudo seja conduzido por Ti. Isso é o que nós te pedimos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém. O santuário é a casa de Deus. É muito bom a gente lembrar disso, porque às vezes a gente pensa nessa expressão, santuário, e parece que distancia um pouco da nossa realidade. Mas todos nós moramos em casas, né? E a casa é o local da intimidade, a casa é o local de receber os amigos, queridos, a casa é o local em que nós nos refugiamos. Então Deus tem a sua casa, é o santuário dele, que também funciona como palácio real, no qual, ou
partir do qual ele administra todo o universo e onde o pacto dele com a humanidade também é processado. Então, é muito importante no contexto da aliança, que é o nosso estudo ao longo dessa temporada, a gente saber onde ocorre a aliança, onde Deus administra a aliança. O texto básico da nossa semana está aqui em Hebreus capítulo 9, versículo 15, que diz: por isso mesmo, ele é o mediador da nova aliança, a fim de que os que forem chamados recebam a promessa da herança eterna. Então, todos nós somos chamados, e terminamos assim o programa anterior, recebendo o convite de Deus para ir ao seu santuário, porque lá Deus administra as bênçãos da nova aliança. Pastor Reinaldo, Deus estabeleceu esse santuário para se relacionar conosco. É a casa dele, na qual ele tem alegria em nos receber. Foi sempre assim, não é? Sem dúvida. E quando nós olhamos ali, nós, inclusive, creio que nós tratamos disso, né, na semana anterior, um outro estudo, não é? Falando sobre esse santuário celestial, onde Cristo é ministro, onde está o trono de Deus e Cristo à sua destra. E ali ele trabalha, intercede por nós. Inclusive, o livro de Hebreus diz, quando nós temos um sacerdote tão positivo, devemos achegar-nos com fé, junto ao trono da graça, para receber essa bênção de Deus, ajuda no momento propício, no momento que nós necessitamos, né? Mas é interessante quando nós analisamos o santuário, então lá nos falou do santuário celestial. E aquele mesmo texto de Hebreus fala que ele era o modelo do qual o santuário na terra refletia. E ele nos evoca o livro de Êxodo, né? Lá no capítulo 25, verso 8, Exatamente. Aquele verso que diz assim, e me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Então, vem essa ideia de relacionamento. Deus está ali para relacionar com o seu povo. Eu vou habitar entre eles. Mas o interessante nesse verso, e inclusive até os mais antigos exegetas, que eram os exegetas judeus, antes mesmo de Cristo, hein, começaram a trabalhar alguns detalhes desse texto. Porque a palavra para habitar entre eles, ou no meio deles, no hebraico, que é a expressão betor, não é? Ela pode indicar tanto no meio, como é traduzido aqui, como dentro. Olha que interessante. Então, eles dizem, olha, o santuário estava aqui entre nós, no nosso meio, para que Deus pudesse habitar dentro de nós. Olha só que... Tem uma ambiguidade aí. É ambiguidade. O santuário está no meio para que eu possa habitar dentro deles. Okay? Então, ali a pessoa ia encontrar-se com Deus, Deus iria dar sua bênção, ele ia aprender a palavra de Deus, ali iria também os sacrifícios que trazem expiação, perdão serem feitos, mas todo esse ensinamento bíblico que aparece na Bíblia sobre o ritual do santuário é para que um dia essas pessoas pudessem abrir seu coração e Deus habitar dentro deles. É o objetivo didático de criar um relacionamento. Esse Deus que habita no santuário do céu, que é habitar também no coração humano. E é interessante quando nós pensamos nisto, porque é esta direção onde a Bíblia aponta. Né? Lembra que quando, se a gente lembrar aqui, quando Salomão construiu o templo, e na sua oração inaugural, que está lá em 1 Reis capítulo 8, ele diz assim, habitaria Deus realmente num prédio, num edifício? Senhor, eis que nem os céus dos céus podem te conter, muito menos essa casa. Mas, Senhor, ouve a oração feita aqui, aceita, para que todo mundo te tema. Veja o relacionamento. Okay? Mas ainda, nessa direção, nós temos um texto muito interessante. Porque, de verdade, só existem 2 lugares no universo em que Deus habita. Isso está em Isaías, capítulo 57, verso 15. Né? Isaías 57, 15. Vale a pena você pegar sua Bíblia e acompanhar, porque é uma passagem linda, viu? Isaías 57, verso 15, não é isso, pastor? Exatamente. Isaías 57, verso 15. E nós lemos lá no texto de Isaías o seguinte, 57, 15. Porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo. Habito no alto e santo lugar. Isto é o céu. Mas habito também
contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Coisa linda isso. Então, onde é que Deus habita? Ele habita no altos céus e habita no coração dos seus filhos e filhas. Agora, qual a função do santuário? Ensinar e criar relacionamento para que Deus possa habitar no coração da pessoa. Lembra? Deus quer fazer de nós o seu santuário. E é isso também que Jesus disse. Quando nós vamos lá em João, no seu discurso, nas últimas palavras que ele está dando aos seus discípulos, né? E nós vemos isso em João, no capítulo 14, no Evangelho de João, capítulo 14, né? Entre as várias coisas que ele está ensinando ali, né? Ele fala sobre as moradas do Pai, que não devemos perturbar nosso coração, ele vai construir moradas e vir nos buscar, ele vai enviar o Espírito Santo, o Consolador, mas ele tem esse verso, que é muito interessante, okay? Que é o verso 23. Diz assim, João 14, verso 23. Respondeu Jesus, se alguém me ama, guarda a minha palavra, e o meu Pai o amará. E viremos para ele, Jesus e o Pai, e faremos nele morada. Faz morada no coração humano. E aí Paulo diz, vocês não sabem que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que não sois de vós mesmos, fosse compraste por preço. Deus quer fazer o santuário, por isso esse relacionamento, para que ele possa viver conosco agora e nós possamos viver com ele para sempre. André, segura um pouquinho isso daí, porque eu sei que você tem uma coisa boa para falar aí. Eu quero apresentar para você o nosso guia de estudos, a lição da Escola Sabatina, que é um material desenvolvido especialmente para aprimorar nosso relacionamento com Deus. Isso aqui é para você, dia a dia, falar com Deus, ouvir a voz de Deus e guiar seu estudo na palavra. Então, se você deseja conhecer um pouco mais sobre esse material e deseja tê-lo em sua vida, para conduzir sua vida espiritual também por meio desse material, cpb.com.br está aparecendo na sua tela, repito, cpb.com.br. André? Eu só queria fazer um comentário em cima do comentário do pastor Reinaldo, porque é um verso muito interessante, né? João 14, 23. E viremos para ele e faremos nele morada. Eu acho muito interessante que essa palavra morada aqui no grego é o termo monê. E esse termo é usado apenas 2 vezes no Novo Testamento. E a outra vez está justamente no capítulo 14, porque ele começa falando de moradas. Ele diz assim, não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Os discípulos estavam angustiados com a ideia de que Jesus partiria. Mas ele disse, eu vou, mas vou preparar moradas. Então, veja só que interessante. Antes de nós irmos para essas moradas que o Senhor tem nos preparado lá no céu, lá na Nova Jerusalém, nós precisamos abrir o nosso coração para que Ele faça morada hoje, Ele e o Pai, mediante o Consolador. O contexto todo aqui dos discursos de despedida, né, do Evangelho de João, capítulo 13, 14, 15, 16, vai enfatizar o trabalho, a atuação do Espírito Santo, o Consolador. Então, mediante a obra do Consolador, o Pai e o Filho fazem morada e nos preparam para viver na morada celestial. Pastor Bug, aqui no nosso guia de estudos, nós temos um texto bíblico citado que eu acho muito interessante, que é Levítico 26, versículos 11 e 12, que diz assim, porei o meu tabernáculo no meio de vocês e não me aborrecerei com vocês. Andarei entre vocês e serei o seu Deus e vocês serão o meu povo. Eu vou destacar aqui, pastor Borg, essa afirmação de Deus de que Ele não vai se aborrecer conosco ao morar com a gente. Porque todo mundo que mora com pessoas sabe que em algum momento a gente se aborrece, né? A gente acorda às vezes de mau humor, a gente fala uma palavra que não deve. Na intimidade da casa a gente tem esses problemas. Mas Deus está advertindo a Israel o seguinte, não tenham medo de morar comigo não. Eu sou uma companhia muito agradável, eu não vou me aborrecer, eu sei que vocês vão cometer seus erros, mas eu quero estar com vocês, porque eu amo vocês, quero me relacionar com vocês. Bonito isso, né? Extraordinário, esse querer andar, né? E quando Cristo veio à Terra, o resultado desse habitar dele do coração, ele veio fazer isso. Quando eu olho aqui em Mateus 9, 35,
E percorria Jesus todas as cidades, povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de enfermidades. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas e exaustas como ovelhas sem pastor. Então, veja, aqui é a prática do que ele veio fazer. Ele veio fazer tudo isso. E aí, no final, ele pede que orem para que Deus mande mais pessoas para compartilhar, para fazer o mesmo. Porque se alguém tem Cristo no coração, como foi bem colocado aqui pelo texto de Isaías, pelo André também, pastor Siqueira, se alguém tem ele habitando no coração, a pessoa não consegue ficar inerte. Ela tem que transmitir isso. E é o que nos fala exatamente aqui, um dos textos que o nosso guia nos traz lá nos comentários, é o de 2 Coríntios 5, 18 em diante. Veja só que interessante. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens suas transgressões, e nos confiou a palavra de reconciliação. Aqui está o papel de cada um de nós. A gente recebe essa bênção, recebe Cristo no coração, Ele habita conosco, nosso coração, mas agora Ele também nos deu aqui um ministério de reconciliação. E o verso seguinte, verso 20, fala assim, de sorte que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Ou seja, nosso papel é muito claro. A gente recebe, mas não para ficar guardado, para viver e ser um embaixador, compartilhar isso, para que esse Cristo habite em todos os lugares e casas possíveis nessa terra. Você vê que coisa bonita, Jesus disse em João capítulo 1, versículo 1. João diz a respeito de Cristo, que o verbo se fez carne e habitou entre nós. Ele armou o seu tabernáculo, construiu a sua casa entre nós, para viver conosco. E Cristo tem paciência conosco, Ele ama estar conosco, e é por isso que nós estudamos a Bíblia aqui. Então, nós vamos para um pequeno e rápido intervalo. Espera um pouquinho, Lições da Bíblia volta já já. Bom, todo o processo, todo o ritual do santuário era uma parábola, um esboço de todo o plano de Deus da redenção. Então, nós temos o elemento do sacrifício expiatório, da mediação sacerdotal, do juízo de Deus, né, no dia da expiação e assim por diante. Então, todo o santuário representa esse plano da redenção. O aspecto central do ritual do santuário era o sacrifício dos animais, né? Geralmente a gente fala do cordeiro, mas existiam outros animais. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia, que tem sido uma bênção ao longo de toda essa temporada, estudando o tema da aliança. E eu quero apresentar para você, que deseja se aprofundar ainda mais nesse assunto, o comentário de Ellen White, textos selecionados da escritora norte-americana sobre esse assunto maravilhoso, que certamente vai iluminar a sua mente. Então, recomendo você, comentários de Ellen White. Todos nós aqui usamos esse material e somos beneficiados por ele. Você encontra em cpb.com.br maiores informações sobre este material. cpb.com.br é o site da Casa Publicadora Brasileira. Amigos, voltamos aqui para falar de santuário. Não é? No bloco anterior, nós mencionamos um pouquinho sobre como Deus ama se relacionar com o seu povo, que Ele ama estar entre nós e dentro de nós, conforme o pastor Siqueira mencionou. Agora, o santuário, além dessa morada de Deus, é o local onde se processa a aliança, mencionamos isso também, e nesse contexto é o local em que a expiação, que é a remoção dos nossos pecados, é executada. Então, é um local muito importante, é o quartel-general celestial da salvação. É ali onde Deus recebe pecadores arrependidos e que depositam sua confissão, seus pecados e saem sem esse fardo e saem com a graça de Cristo perdoadora. Pastor André, vamos lembrar um pouquinho desse ritual aí, lá no antigo Israel, na Bíblia aí, para a gente ter luz a respeito daquilo que Deus faz por nós hoje no Santuário Celestial. Bom, todo o processo, todo o ritual do santuário era uma parábola, um esboço de todo o plano de Deus da redenção. Então, nós temos o elemento do sacrifício expiatório, da mediação sacerdotal, do juízo de Deus, né, no dia da expiação e assim por diante. Então, todo o santuário representa esse plano da redenção. O aspecto central do ritual do santuário
era o sacrifício dos animais, né? Geralmente a gente fala do cordeiro, mas existiam outros animais. Mas eu acho, tem um texto muito interessante, que eu acho que explica para a gente, que é Isaías 53. Nós já mencionamos algumas vezes em programas anteriores o texto de Isaías 53. E aqui Cristo é apresentado como um cordeiro, né, como uma ovelha sendo levada ao matadouro. João Batista disse ao ver Jesus, né, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, cumprindo então o ritual do santuário. E aqui eu acho muito interessante porque nós encontramos vários elementos do ritual do santuário presentes na narrativa de Isaías 53. Por exemplo, o verso 5 diz assim, mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz. E aqui a expressão alude ao sacrifício das ofertas pacíficas. Estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. No verso 10, nós encontramos outra informação interessante. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar, quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado. E aqui o termo hebraico é acham, que é literalmente culpa, é oferta pela culpa, que era uma das categorias de oferta. No verso 12, é mencionado que ele levou sobre si o pecado. E a expressão ratate aqui evoca a ideia do sacrifício pelo pecado. Ou seja, Jesus é o cordeiro que era apresentado ali no santuário. E não apenas o cordeiro, ele era também todas essas outras ofertas. Tudo aquilo representava o sacrifício expiatório de Jesus. Então, em poucas palavras, nós poderíamos dizer que o ritual do santuário era uma maquete, uma parábola do plano da redenção, o que deveria acontecer na realidade. Então, o santuário é a sombra e o sacrifício de Jesus, a mediação de Jesus e o que Jesus faz no santuário celestial é a realidade. Muito interessante. O nosso guia aqui menciona o texto de Hebreus, capítulo 9, versículo 22, que eu leio, que diz o seguinte, com efeito, quase todas as coisas, segundo a lei, se purificam com sangue. E aí vem a frase, e sem derramamento de sangue não há remissão. Então, o pecado, ele é esse elemento intruso na história do relacionamento entre Deus e a humanidade, com o objetivo de romper o relacionamento. O profeta Isaías diz que os pecados causam separação entre nós e o nosso Deus, ou seja, os pecados, eles são o motivo de nós quebrarmos a aliança. Então, na própria aliança, há um dispositivo para a retomada do relacionamento, que é o sacrifício, que é a morte, e aqui retratado com sangue. Então, todo o ritual do santuário em Israel, em Jerusalém, no templo posterior, retratam exatamente esse padrão de Deus sempre tentando voltar o relacionamento conosco. O sangue de Cristo é o cumprimento definitivo dessa, digamos assim, dessa iniciativa divina de voltar a se relacionar conosco. Não é isso, pastor Bob? É isso mesmo, sabe, pegando assim esse gancho dessas falas aqui que vão se complementando, nosso guia aqui menciona esse ritual que tinha lá no santuário em Levíticos, do capítulo 1 até o 7. É interessante que Deus disse, ninguém compareça perante mim de mãos vazias. Todos tinham que levar uma oferta pela culpa. A pessoa, se tinha condições, levava lá então o carneiro, levava lá o bode. Se não tinha condições, levava então 2 aves, 2 rolinhas. Se não tinha condições, levava então um pouquinho de farinha. Era assim como quase que uma porção pequena de farinha. E aí, o texto que você leu de Hebreus diz, puxa, quase todas as coisas, mas aí tem um detalhe, casando aí com Isaías 53, que ele foi moído, a farinha para ser moída, ela é esmagada. Exato. Então, ou seja, ninguém pode ir de mãos vazias perante o Senhor para que Ele possa perdoar. E é interessante que as 7 ocasiões que aparece aqui a oferta, nesses capítulos de 1 até o 7, sempre fala assim, coisa santíssima é. Coisa santíssima é. Coisa santíssima. Todas elas. Essa é a lei da oferta pela culpa. Coisa santíssima é. Então, quando a gente olha a seriedade com que eles faziam isso, que ninguém poderia participar das festas de mãos vazias, e era uma coisa santa, é porque realmente era muito importante aquilo que Deus estava mencionando para a salvação em Cristo, que Ele é a oferta santíssima, perfeita, que purifica e perdoa. Então, realmente, esse ritual todo, ele tem uma história que o povo
ele era obrigado a participar dessas festas, mas não podia ir de mãos vazias para receber a remissão ali por essa oferta que ele estava levando perante o Senhor. Muito interessante, pastor. Interessante nessa direção mesmo, que foi apontada, está sendo apontada aqui, não é? A palavra ofertar, ou sacrificar, e o pastor André já mencionou isso anteriormente, é o verbo carava, não é? E na sua forma, uma das formas hebraicas, é o rikriv, quer dizer, mas o sentido básico disso é aproximar-se. Então, o pecado separou, como é que você agora vai se aproximar? Se aproxima através do sacrifício. Aí, o ser humano que rompeu o seu relacionamento com Deus, agora tem um meio de como reatar esse relacionamento. E quem deu as orientações para isso é Deus, não foi o ser humano que inventou isso. Deus diz, você pode se aproximar de mim através desse sistema que é representado pelo ritual do santuário. Agora você vê o cuidado de Deus, até nos detalhes, porque quando você entra nesse ritual, ele é bem detalhado. Uma pessoa pobre que não conseguia comprar nem 2 passarinhos, viria com um pouquinho de farinha. Mas, do outro lado, nos diz que sem sangue não tem remissão de pecado. Exato. Aí eu falo assim, mas eu tenho farinha, eu não tenho sangue. Mas o que acontecia? Na orientação do santuário havia o chamado sacrifício contínuo, que não era oferecido por pessoas específicas. Era a comunidade que deveria oferecer. E esse sacrifício ele era ofertado de noite, à tarde e de manhã. Ele tinha de estar sempre queimando. Okay? E todas as outras ofertas pessoais eram colocadas em cima do sacrifício contínuo. Então, mesmo alguém que vinha com oferta de manjares, de farinha, a oferta de manjares dele tinha de ser em cima de uma oferta que era o holocausto contínuo. Então, na base, ele não tinha dinheiro para comprar um animalzinho, mas o sangue que foi provido ali, nesse sacrifício contínuo, e a pessoa, quando estava longe, o que fazia? Não, mas eu só tenho meus pecados perdoados no momento que eu vou lá na festa? Não. O que acontecia? Quando a pessoa estivesse distante, ele poderia orar, orando em direção a Jerusalém, onde estaria sendo oferecido o sacrifício contínuo para ele e para ela. E ele pedia, Senhor, me perdoa, né? Perdoa na base desse sacrifício que está sendo oferecido ali, que representava o sacrifício de Cristo. E Cristo representa todos os sacrifícios, até mesmo o sacrifício de gratidão, que nós vemos assim. Então, ele representa isto, nos méritos dele, e até quando era sacrifício de gratidão, que não tinha perdão de pecado, ele tinha de ser colocado em cima do holocausto contínuo. Porque só na base do sacrifício de Cristo, o nosso agradecimento pode ser aceitável diante de Deus. Extraordinário isso, né? Então, é muito interessante, muito bonito, e quando você entra nessa teologia do santuário, você vê a graça de Deus, do início ao fim, e compreende todos os aspectos do ministério de Cristo, na sua vida na terra, na sua morte e ressurreição, e no seu ministério hoje, no santuário celestial, na sua volta, na recriação, e por toda a eternidade que nós vamos fazer junto com ele. Pastor André. Eu acho que vale a pena a gente destacar que o sacrifício animal representava o destino do transgressor, era uma ação simbólica. Então, quando Deus vem encarnado, né, e morre em nosso lugar, ele está assumindo a nossa culpa. E quando eu paro para pensar em Isaías 53, pensando assim de forma mais homilética, eu fico pensando nos elementos da morte de Jesus, né? Então, eu fico pensando, os cravos que foram cravados na sua fronte, de alguma forma carregam ali os meus maus pensamentos. Os pregos nas mãos de Jesus, de alguma forma também carregavam ali as minhas más ações. Os cravos que atravessaram o pé de Jesus, de alguma forma também carregavam o resultado, né, de eu ter andado por caminhos errados. Então, cada elemento ali de Jesus, né, cada golpe que lhes foi deferido, né, cada golpe que lhe foi dado, era um golpe que deveria ter sido dado sobre mim. Então, ele assumiu o meu lugar, ele assumiu a maldição que estava sobre mim, sobre todos nós, e ele pagou o preço do nosso castigo, da maldição da aliança, que deveria incorrer sobre nós. Mas ele falou, para que você possa viver, eu vou assumir o preço da culpa. Romanos 6, 23 é um texto clássico, né, que diz que o salário do pecado é a morte. Se pararmos por aí, a gente tem uma condenação total, porque o ser humano pecou. Os nossos primeiros pais pecaram
e a partir de então todos nós somos pecadores. Naturalmente, o salário que nós merecemos por conta do pecado é a morte eterna. Então não haveria esperança para nós, pastor Bogue, não haveria esperança. Morte eterna. Agora, eu não quero morrer eternamente, eu quero viver eternamente em Cristo. Então, o versículo continua, mas o dom gratuito de Deus em Cristo Jesus é a vida eterna. Então, existe aqui uma coisa que nós deveríamos sempre meditar profundamente, quem sabe todos os dias, de que nós estávamos condenados, mas alguém assumiu o nosso lugar, tomou a nossa culpa, vestiu as nossas vestes para que nós pudéssemos vestir as vestes dele. Foi tratado como nós somos tratados, como nós merecíamos ser tratados, para que nós pudéssemos ter direito a receber o tratamento dele. Isso é uma coisa maravilhosa, né? Exatamente. O que me chama muita atenção nesse ponto que você está mencionando, complementando tudo que a gente tem ouvido aqui, é que nenhum ser humano precisa morrer eternamente. Nenhum. Foi por todos, para todos. Então, realmente, como diz aqui 1 Pedro, capítulo 1, e o verso 19, né? Mas pelo precioso sangue, olha, precioso sangue, como de cordeiro sem defeito, olha, aportando todo o ritual, né? Sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo, conhecido com efeito antes da fundação do mundo, porém manifesto no fim dos tempos, por amor de vós. Veja que interessante, por amor de vós. Aqui tem um resumo do que nós estamos vendo aqui nesse bloco, nesse texto, que é um sangue precioso, com efeito antes da fundação do mundo, por isso que essa aliança é nova, por isso que esse santuário ele é real, é presente, ele é atual, está hoje um exercício com Cristo no céu, para que por meio da fé e pelo amor de Cristo nós possamos então viver eternamente. Ninguém deveria morrer eternamente, nenhum ser humano, pelo plano de Deus, por todos nós. É incrível a gente pensar que na cruz, Jesus morreu essa morte coletiva, mundial, inclusiva, para todos aqueles que aceitarem esse sacrifício. O texto áureo da Bíblia para muitas pessoas, João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Que melodia isso, né, na nossa mente. Ele amou e deu o Filho. Para quê? Para que eu não precise morrer, conforme você disse. João 3,36, pastor Bogue, diz o seguinte: por isso quem crê no Filho tem a vida eterna. O que todavia se mantém rebelde contra o Filho não verá vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus. A ira de Deus é contra o pecado. Deus detesta o pecado. E o pecado realmente nos separa de Deus. Realmente nos separa. Então, o pecado, ele traz uma repulsa muito grande de Deus. Deus não pode dialogar com isso. Então, ele proveu um meio, pelo qual todos nós podemos retornar a se relacionar com ele, que é o sacrifício substitutivo de seu Filho. Ou seja, o Filho morreu no lugar dos condenados. Morreu no nosso lugar. Para quê? Para desviar a ira divina que estava canalizada contra nós. Desviou para quem? A ira continua caindo, não é que Deus parou de se irar. A ira continua ativa. Só que Deus, naquele dia, isso é graça maravilhosa e infinita. Naquele dia, Deus resolveu canalizar toda a ira que deveria cair sobre mim, porque eu sou um pecador, sobre você, que também é um pecador. Ele resolveu canalizar tudo no Filho dele, para que nós tivéssemos direito a ter vida eterna. Aceitemos todos esse sacrifício. O programa Lições da Bíblia vai dar uma pequena pausa. Eu espero que você continue conosco. Um minutinho só. Lições da Bíblia volta já já. O livro de Hebreus trabalha bastante sobre isso. No capítulo 7,
ele vai enfatizar que Jesus é sumo sacerdote segundo vamos dizer assim, a ordem. A linhagem, né? Aqui seria a ordem, porque não é a linhagem, é a ordem, é o tipo de sacerdócio de Melquisedeque. Aí interessante, ele vai falar assim, porque se Jesus, por exemplo, ele não é de Levi. Então, como é que ele é sumo sacerdote se ele não é de Levi? Ele é da tribo de Judá. Estamos de volta com o programa Lições da Bíblia. Nesta temporada, você já sabe, o tema é aliança. E neste estudo estamos falando sobre o santuário. Mas eu quero mostrar para você este material que estamos mostrando em todas as semanas, que é um comentário que foi escrito especialmente para ampliar seu conhecimento sobre o tema da aliança. O título é Pacto Eterno. É um material que vale muito a pena para você que gosta de aspectos mais detalhados, mais técnicos, mais teológicos do tema que estamos abordando aqui. Então, esse é um produto da Casa Publicadora Brasileira e você tem mais informações sobre ele em cpb.com.br. cpb.com.br. Bom, meus amigos, nós estávamos conversando no bloco anterior sobre a beleza da teologia de que Jesus veio nos substituir, ou substituir a nossa morte, que é um ensinamento bíblico, a expiação dos nossos pecados por meio dessa substituição. Substituição esta porque o pecado nos separou de Deus. Agora nós vamos conversar um pouquinho, não só com Jesus como cordeiro, substituto, mas agora como aquele que também faz a administração desse sacrifício. Ele é o sumo sacerdote. Nós sabemos que na aliança bíblica com Israel, nós vemos aqui nos textos bíblicos, que havia o cordeiro e havia o sacerdote. Porém, Jesus, ele representa, ele é tanto o sacrifício quanto o próprio sacerdote. Isso que nós vamos conversar um pouquinho aqui. Que sacerdote é esse? É um sacerdote da linhagem de Levi? Ou o autor de Hebreus nos menciona aqui a linhagem de Melquisedeque? Pastor Siqueira, ilumina aqui a nossa mente a respeito disso, por favor. Então é interessante vermos nessa teologia da aliança e do santuário, não é? Que o livro de Hebreus trabalha bastante sobre isso. No capítulo 7, ele vai enfatizar que Jesus é sumo sacerdote segundo vamos dizer assim, a ordem. A linhagem, né? Aqui seria a ordem, porque não é a linhagem, é a ordem, é o tipo de sacerdócio de Melquisedeque. Aí é interessante, ele vai falar assim, porque se Jesus, por exemplo, ele não é de Levi. Então, como é que ele é sumo sacerdote se ele não é de Levi? Ele é da tribo de Judá. Ele é filho de Davi. Exato. Sim? Mas então, que tipo de sacerdócio é esse? O Hebreus nos diz, é a ordem segundo Melquisedeque, que é a ordem original. Quando a gente estuda a Bíblia, e essa é a beleza de estudar a Bíblia, né? Você lembra que os sacerdotes levíticos só começou depois do Êxodo, quando já aconteceu. Foi lá no contexto que o povo se afastou de Deus, não é? Adorou o bezerro de ouro, e os levitas permaneceram fiéis. Então Deus diz, eu apartei para mim a tribo de Levi, não é? Para ser sacerdotes dele, e no lugar dos primogênitos. Quando a gente vai para a Bíblia, a ordem... No lugar dos primogênitos. Tanto assim que o israelita deveria pagar uma peça de prata. Quando nascia um filho primogênito, ele tinha de chegar e dar para o levita. Porque o levita estava tomando o lugar do filho dele. Pastor, só uma explicação, porque isso é muito importante. Então, o texto pressupõe que os levitas estão no lugar dos primogênitos. Logo, o pressuposto é, o sacerdote deveria ser o primogênito, é isso? Quando nós vamos antes desse período, a gente vê que sempre o líder espiritual da casa, o sacerdote, era o primogênito. Que aí virava o patriarca, aí tinha o primogênito, aí virava... E a bênção da primogenitura era a bênção focal, para ser líder, mas sobretudo sacerdote da família. Houve, inclusive, disputas no livro de Gênesis ali para quem seria o primogênito. Jacó, Esaú, Caim, Esaú... A ordem original é do primogênito. Quando houve apostasia nos primogênitos de Israel e de todo Israel, Levita foi tomado no lugar. Mas havia uma profecia no livro de Salmos, Salmo 110, diz que o Messias viria e restauraria a ordem original. Hein? E ele seria rei e sacerdote. O levita não podia ser rei e o rei não podia ser sacerdote. Mas haveria uma ordem que ele seria tanto rei como sacerdote. E essa ordem de Melquisedeque,
que era sacerdote de Deus e rei de Salém. Agora vem Jesus. Jesus é descendente de Davi e por isso ele é rei. Mas ele também é o primogênito, por isso ele pode ser sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. E ele vai fazer isso em Jerusalém. Notem isso. Por quê? É lá que Jesus entra aclamado como rei, para a entrada triunfal. Bendito que vem em nome do Senhor, bendito Hosana nas alturas, bendito ao filho de Davi. Ele entra no santuário, cumprindo a profecia, entrando pela porta dourada, descendo do Monte das Oliveiras. Ele entra no santuário e ali ele purifica o santuário, quer dizer, ele é o rei ligado ao santuário. Mas ali também, daqui a poucos dias, ele na cruz diz, Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E dito isso, morreu. E naquele momento tem temor, inclusive isso afeta o santuário, que o cordeirinho que ia ser oferecido, ele foge. E vamos repetir uma coisa aqui muito interessante, o senhor mencionou, ele entra como rei e depois purifica o santuário como sumo sacerdote, né? Como o sacerdote faz, né? Exatamente, e você vê, e ele se oferece, então, ele oferece o sacrifício, né? Então ele é o rei, sacerdote, sacrifício, e ele ainda aí ressuscita em Jerusalém. Vem para a ressurreição de vida, né? E dali, nós conhecemos a história, ele sobe de Jerusalém, do Monte das Oliveiras, ele sobe para a Nova Jerusalém, a celestial, onde está hoje o santuário de Deus. E ele exerce um ministério diante do Pai como sumo sacerdote a nosso favor. Depois ele vai descer, quando terminar tudo isso, ele vem como rei e traz a Nova Jerusalém, né? E resgata os seus, e a Nova Jerusalém desce sobre a Jerusalém atual. E ali ele será rei e sacerdote. E diz, os outros irão reinar com ele e serem sacerdotes com Cristo. Nota, toda essa ligado ali. Então, isso é muito. Esta ordem original que prefigurava a vinda do Messias, a ordem de Melquisedeque, e Jesus cumpriu isto e cumpre até hoje, porque ele está trabalhando hoje. Ele não fez só isso lá no passado. Ele continua trabalhando. E essa beleza que o nosso guia trouxe aqui, esse ministério celestial, que o livro de Hebreus explora de maneira extraordinária. Né? Isso é emocionante, pastor Siqueira. Isso mexe com a gente, porque é o que está acontecendo agora por cada um de nós. E o livro de Hebreus, falando desse ministério que o senhor mencionou aqui, tem uns textos que, para mim, toca demais o coração, que é Hebreus 4, 14 em diante, 14, 15 e 16. Jesus, o sumo sacerdote que compadece de nós. Olha que incrível isso aqui. Agora veja, esse tema tem que ser muito claro na mente de todos nós. Ele morre na cruz, mas o verso 14 fala assim, tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote que penetrou os céus, conservemos firme a nossa confiança, a nossa confissão, porque não temos um sacerdote que não possa compadecer das nossas fraquezas. Ou seja, ele está lá para ajudar a gente, para fortalecer, para perdoar. Agora, o verso 16 diz ainda, acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro em ocasião oportuna. Nós não estamos sozinhos, você não está sozinho, porque Ele está lá pronto para dar graça, socorro e tudo isso. Agora, depois, resumindo aqui bem nossa fala, quando a gente olha o Apocalipse, veja como essa teologia ela é profunda, ela perpassa toda a Bíblia. Toda a Bíblia. Vários capítulos lá no Pentateuco, nos Salmos, Profetas, vários e vários, mais de 40 capítulos em cada uma dessas sessões, falando sobre esse tema. Agora, quando eu olho o Apocalipse, que alguns acabam ficando assim um pouquinho preocupados com esse tema, mas não, veja só como ele se complementa. Apocalipse 14, 15, o outro anjo saiu do santuário gritando em grande voz para aquele que se assenta sentado no trono e sobre a nuvem. E aí é o momento que Cristo volta à terra. Ele sai da onde? Do santuário. E é por isso que ele falou aos discípulos, lá em João 14, não se turbe o vosso coração, credes em Deus, credes também em mim, na casa do meu Pai há muitas moradas, e quando eu for preparar lugar, voltarei para receber vocês. Ou seja, essa habitação de Deus com o ser humano, ela é eterna, aqui na terra e quando ele voltar para nos buscar. Mas tudo isso acontece dentro da teologia do santuário. Isso aqui é enriquecedor para a fé de cada um de nós. Podemos chegar
a esse Cristo que está lá hoje intercedendo. Ele vai voltar saindo desse santuário e vai nos levar para esse lugar maravilhoso que Ele já preparou para todos nós. Amém. Voltando um pouquinho ao texto de Hebreus, capítulo 4, 14, 15, 16, que você leu, pastor Bog, eu destaquei aqui 3 palavras importantes aqui. Confissão, compaixão e confiança. Então, no santuário nós encontramos a oportunidade de confessar os nossos pecados. E quem é que não peca? Todos pecaram e carecem da glória de Deus, então nós podemos depositar nossos pecados lá. E nós encontramos compaixão, não é acusação. Quem acusa é o diabo. No santuário Deus nos recebe e tem compaixão de nós, porque Ele sabe da nossa luta. Por isso, nós podemos ter confiança e nos achegar confiantemente. Bonito isso, né, pastor André? Parece que Paulo também menciona alguma coisa disso, né? Muito bom, né? Tanto a ideia do sacrifício quanto da mediação sacerdotal tem como objetivo restaurar o relacionamento do ser humano que se perdeu com o Deus de Israel. E aqui eu acho muito bonito Romanos 8, um dos capítulos mais bonitos da Bíblia, porque ele começa falando que não há nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. E a partir do verso 31, Paulo vai dizer: que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Imaginem só, um advogado como Jesus, um sacerdote como Jesus intercedendo por nós. O que será que é maior, o nosso pecado ou o sacrifício e a mediação de Jesus? Ele vai dizer: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com ele todas as coisas? Se nós pedimos perdão do nosso pecado, será que Deus não vai outorgar? Se Ele deu até o Filho por nós, será que Ele não vai nos perdoar? Aí vem o verso 33. Quem tentará acusação contra os eleitos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará é Cristo Jesus, quem morreu, ou antes, quem ressuscitou, o qual está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será tribulação, ou angústia, ou perseguição, ou fome, ou nudez, ou espada? E o verso 37 acrescenta: em todas essas coisas, porém, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem os poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. O pecado causa separação entre nós, mas Cristo, por meio do sacrifício e da mediação, nos aproxima. E se Ele nos aproxima, e se Ele está no santuário intercedendo por nós, quem é que pode nos separar dele? E nós temos um representante lá no céu, que é Jesus, esse maravilhoso que você acabou de descrever aí. Diz o capítulo 9, versículo 24 de Hebreus o seguinte: porque Cristo não entrou em santuário feito por mãos, figura do verdadeiro, porém no mesmo céu, para compadecer agora por nós diante de Deus. Ele é o nosso representante, pastor Siqueira, o nosso representante. A gente não precisa ter medo. Diz o apóstolo Paulo também que o Espírito Santo intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Então nós temos ali a Trindade toda envolvida em nos representar e nos ajudar. E Cristo, porque é o sacerdote e é o sacrifício, Ele faz essa função em nosso favor. E nós temos de lembrar, Jesus mesmo diz, porque algumas vezes as pessoas pensam assim, bom, Jesus nos ama, intercede por nós, o Espírito Santo aí com gemidos inexprimíveis, mas porque o Pai não quer saber da gente, eles têm de acalmar o Pai. E Jesus falou, não, o Pai vos ama. Exato. Eu não preciso insistir muito, eu não preciso ficar lá para convencê-lo, não, Ele vos ama. Por isso a Bíblia diz, Deus amou o mundo e por isso deu o seu Filho. Então, é uma atitude, como diz, nós temos as 3 pessoas da divindade ali, né? Eles são unidos em propósito, unidos em amor e unidos com essa intenção de restaurar esse relacionamento quebrado e trazer de volta, não é, os seus filhos e filhas que o pecado afastou. Deus não pode pensar numa eternidade sem aqueles que Ele ama. Por isso Ele faz tudo. E o valor de cada pessoa, por mais simples que seja, este valor infinito, porque é medido pelo sangue de Cristo Jesus. Se uma pessoa só existisse, só uma, que o aceitasse, Cristo teria feito tudo o que Ele fez. Só por essa pessoa. Mas veja a alegria do Pai. Por isso que diz, no céu tem festa.
Porque não é só uma. Por um filho, uma filha, ele faz festa. Agora imagina quando ele vê filhos e filhas vindo. Que festa que tem no céu, que alegria tem no coração do Pai, que regozijo tem em Cristo Jesus e como o Espírito Santo se exulta quando vê pessoas se entregando e aceitando a provisão de salvação que Ele nos dá. Veja que coisa importante a gente entender a doutrina do santuário, porque é lá, nesse local maravilhoso, que Cristo processa a salvação. A cruz foi o ponto em que a expiação ocorreu, mas no santuário celestial, o sacrifício de Cristo é aplicado em nossa vida. Na cruz, a expiação foi provida para todos, mas no santuário ela é aplicada na vida daqueles que creem. Então, o convite de Cristo é: venha ao santuário, porque aqui você recebe salvação de verdade. É aqui que os seus pecados são perdoados. É aqui que a culpa é removida. É aqui que você tem alegria, que você tem esperança, que você tem paz. É aqui que os relacionamentos rompidos são religados entre você e Deus e entre você e o semelhante. Venha Cristo no santuário. Ele está te convidando hoje. Jesus ama você. Não se esqueça, terminamos o programa assim. Se está na Bíblia, é bom para você.